Olá! Hoje nós celebramos a liturgia do 30º domingo do tempo comum. E é impressionante como existem frases do Evangelho que não precisam de explicação, precisam de coragem. Hoje Jesus nos diz uma dessas frases: todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É o tipo de frase que a gente até entende, mas raramente vive, porque no fundo todos nós, mesmo os mais piedosos, carregamos dentro de nós um pequeno fariseu. O desejo de sermos vistos, reconhecidos, elogiados, aplaudidos, aprovados por Deus e pelos outros. E Jesus hoje nos convida a fazer o caminho inverso, que é o caminho da verdade. Sim, não a humildade teatral, mas a humildade que sangra. Aquela que nasce quando a gente deixa cair a máscara e se vê como é: pobre, limitado, necessitado de amor. Como dizia Freud, vazio. Ou como diria Lacan, cheios de desejos. A primeira leitura do livro do Eclesiástico abre a liturgia dizendo que o Senhor não é parcial em prejuízo do pobre. Ele ouve o clamor do órfão, acolhe o gemido da viúva. O texto é forte. O Deus da Escritura não é neutro. Ele toma partido. E o lado dele é sempre o lado da dor que clama. Mas veja, não se trata de um Deus militante, e sim de um Deus compassivo. Ele está onde a dor fala, onde a injustiça grita, onde alguém não tem mais voz. Na tradição patrística, ou seja, na tradição dos padres da igreja, Santo Ambrósio, que era bispo da cidade de Milão, na Itália, batizou Santo Agostinho, dizia que a voz do pobre sobe diretamente ao coração de Deus sem passar pelos anjos. É como se Deus tivesse um ouvido especial para quem sofre. E talvez seja por isso que tantos de nós sentimos às vezes que Deus não nos escuta. Porque a nossa oração não nasce da verdade, nasce da aparência. Enquanto pedimos bênçãos com palavras decoradas, existe um sofredor, um pobre, dentro e fora de nós, gritando por cura, por libertação. E esse pobre é a parte de nós que ainda espera ser olhada com misericórdia. Na segunda leitura, Paulo, ele escreve dizendo como quem está prestes a morrer e ainda assim existe serenidade na sua voz. E ele diz: eu combati o bom combate. Eu terminei a minha corrida e eu guardei a fé. Aqui não existe amargura. Aqui existe plenitude. Paulo não fala de um troféu, ele fala de um sentido. E sabe por que Paulo está em paz? Porque ele aprendeu que a vida não é para dar certo. A vida é para dar frutos. E o fruto da fé é a fidelidade, mesmo quando tudo parece ir contra. Psicanaliticamente, nós diríamos que Paulo está reconciliado com a sua falta. Paulo não nega o abandono, não. Pelo contrário. Mas ao mesmo tempo ele também não se vitimiza. Paulo integra o sofrimento à própria história. E é isso que o salva. Em termos teológicos e espirituais, Paulo encontrou o ponto onde o ego se cala e o amor fala. Quantos de nós vivem a fé como uma corrida de méritos, de performances, de resultados? Mas o Evangelho não premia quem chega primeiro. A santidade é atravessar a linha de chegada ainda amando, mesmo que ferido, mesmo que cansado, mesmo não sendo compreendido, sendo atacado. E quando nós chegamos no Evangelho, Lucas nos mostra o fariseu e o publicano que sobem ao templo. Um se exibe, o outro se expõe. Um reza para si mesmo, o outro reza a partir de si mesmo. Um agradece por não ser como os outros, o outro reconhece ser igual a todos. O primeiro sobe orgulhoso e desce vazio. O segundo sobe culpado e desce justificado.
A parábola não é sobre quem tem razão, meus queridos, é sobre quem tem coração. O fariseu não está errado. Ele jejua, isso é certo. Ele paga o dízimo, isso é certo. Ele cumpre os preceitos religiosos, e isso é certo. O problema é que ele faz tudo isso sem alma. A sua oração não é diálogo, é discurso. Não existe encontro porque não existe entrega. E o publicano, com uma simples frase, Senhor, tem piedade de mim que sou um pecador. Ele alcança o que o outro perdeu, que é o olhar de Deus. Numa leitura psicanalítica, o fariseu representa o sujeito narcísico, que precisa reafirmar o tempo todo o próprio valor, negando o outro. Já o publicano, ele é o sujeito reconciliado com a própria sombra. Ele não nega o erro, ele não finge que é perfeito, mas ele assume e banca o que ele é. E é por isso que ele se torna o lugar onde a graça pode habitar. Porque a graça só entra onde existe verdade. Nunca se esqueçam disso. E quer saber se a sua oração é verdadeira? Veja se a sua oração te transforma. A oração que não te faz mais humano não toca o coração de Deus. Deus não escuta o que sai da sua boca. Ele escuta o que nasce do chão da sua alma. Enquanto o fariseu recita méritos, o publicano bate no peito. E esse gesto é tudo. O peito é o lugar onde mora o coração e onde a gente sente o que as palavras não dizem. O publicano está dizendo com o corpo, Senhor, aqui está a minha dor, aqui está a minha culpa e aqui está a minha verdade. E é essa verdade que Deus abraça, meus queridos. Na mística da igreja, nós temos Santa Teresa d'Ávila. E ela dizia que a humildade é andar na verdade. E São João da Cruz completava: no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Não pela retórica da fé, mas pela verdade do amor, que foi capaz de transformar culpa em compaixão. As três leituras de hoje convergem num só ponto. O Eclesiástico mostra que Deus ouve o pobre. A carta de Paulo mostra que Deus sustenta o fiel. E no Evangelho, Lucas deixa claro que Deus justifica o verdadeiro, o sincero. A espiritualidade cristã é simples, mas ela não é fácil, meus queridos. O reino pertence a quem se deixa desarmar. Hoje nosso Senhor te pergunta: quando foi a última vez que você orou sem discurso, apenas com lágrimas? Quando foi a última vez que você pediu perdão sem se justificar? Quando foi a última vez que você deixou de ser juiz e se tornou irmão de carne e osso? Porque no fundo, meus queridos, existe uma pergunta que ecoa como um martelo na alma. Quem te autorizou a abrir mão da tua humanidade para te julgar divino além do teu irmão? Deus não precisa de fariseus perfeitos. Deus precisa de corações vulneráveis. Ele não habita os templos de mármore, mas as ruínas onde alguém tem coragem de dizer: Senhor, tem piedade de mim. Sabe, meus queridos, a oração mais poderosa não é a dos santos que nunca erraram. A oração mais poderosa é a dos pecadores que nunca desistiram. A fé mais madura não é a que vence todas as provas, mas é aquela que se levanta depois das quedas. E a humildade mais bela não é aquela que se exibe, mas é aquela que serve. Desce justificado quem sobe com o coração nu. Desce transformado quem sobe sem máscaras. E desce abraçado por Deus quem sobe acreditando que o amor é muito maior do que o nosso pecado. Um bom domingo, meus queridos. Deus abençoe.